Meu nome é Cassandra, e aquele dia mudou minha vida para sempre. Papai tinha saído em mais uma viagem de negócios, deixando mamãe e eu sozinhas em casa. Eu estava brincando com minhas bonecas na sala de estar quando ouvi a campainha tocar. Mamãe correu para atender, com o rosto iluminado ao ver quem estava lá. Cassandra, querida, vá para o seu quarto e brinque, ela disse, com a voz tremendo de excitação. Eu fiz o que ela pediu, mas a curiosidade falou mais alto. Espiei pelo canto e vi um homem alto que eu não reconhecia. Mamãe estava rapidamente colocando roupas em uma mala, movendo-se mais rápido do que eu jamais a tinha visto antes. Mamãe fechou a mala e se dirigiu para a porta. Saí de onde estava escondida, sentindo-me confusa e assustada. Mamãe, para onde você está indo? Perguntei. Eu tenho que ir embora por um tempo, querida, ela disse, sem realmente me olhar nos olhos. Seja uma boa menina para o papai, está bem? E, assim, ela se foi. Sem abraço, sem beijo de despedida, apenas o som de um motor de carro ligando e se afastando. Fiquei ali parada, olhando para a porta fechada, esperando que ela voltasse, mas ela não voltou. A casa parecia maior e mais vazia do que nunca. Quando a noite chegou, fiquei mais assustada. Tentei acender as luzes, mas era muito baixa para alcançar os interruptores. A escuridão parecia se fechar ao meu redor e comecei a chorar. Mamãe, papai, chamei repetidamente, mas ninguém veio. Não sei quantos dias se passaram. Eu estava com fome e sede, e o escuro parecia vivo com monstros esperando para me pegar. Chorei até não ter mais lágrimas, depois me encolhi em um canto, tremendo de medo. Finalmente, ouvi vozes do lado de fora. Nossa vizinha, a senhora Beth, estava falando com alguém. Estou ouvindo uma criança chorando há dias, ela disse. Estou preocupada que algo possa ter acontecido. A porta foi arrombada e de repente a casa estava cheia de pessoas, policiais, vizinhos e finalmente, meu pai. Alice, ele gritou, me pegando em seus braços. Oh Deus, Cassandra, me desculpe. Agarrei-me a ele, chorando de alívio. Por cima de seu ombro, vi um policial segurando um pedaço de papel. Senhor Andrade, o policial disse seriamente, acho que você deveria ler isso, completou ele. Papai me colocou suavemente no chão e pegou o bilhete. Enquanto lia, seu rosto caiu. De repente, ele parecia muito mais velho, como se anos tivessem passado em apenas alguns momentos. Ela se foi, ele sussurrou. Dilda se foi. Ela nos deixou. As semanas seguintes foram um borrão. Papai tirou uma folga do trabalho para ficar comigo. Tivemos muitas visitas, parentes, amigos e uma senhora simpática que papai disse ser uma psicóloga infantil. Alice passou por uma experiência traumática, explicou a psicóloga ao papai. É normal que ela tenha alguns medos e ansiedades depois do que aconteceu. E, nossa, como eu tinha medos. Não conseguia dormir sem uma luz acesa. O escuro me aterrorizava. Entrava em pânico sempre que papai tinha que sair, com medo de que ele também não voltasse. O medo nunca realmente foi embora. Tornou-se parte de quem eu era, assim como meu cabelo castanho ou olhos verdes. Eu me tornei Cassandra Andrade, a menina cuja mãe a deixou, a menina com medo do escuro, a menina sempre preocupada em ser abandonada. Conforme os dias se transformavam em semanas e semanas em meses, a vida começou a parecer normal novamente, mas um novo tipo de normal. Papai e eu nos tornamos uma equipe de 2, descobrindo como viver neste novo mundo sem a mamãe. Ele aprendeu a trançar meu cabelo. Ele não era muito bom no começo, mas melhorou com a prática, e eu aprendi a fazer seu café do jeito que ele gostava. Então tudo mudou quando papai conheceu Viviane. Eu tinha 8 anos quando ele me apresentou a ela. Viviane tinha olhos gentis e um sorriso caloroso que me fez sentir confortável imediatamente. Nas semanas seguintes, Viviane se tornou uma parte regular de nossas vidas. Ela não tentou substituir minha mãe, o que eu agradeci mais do que poderia expressar. Em vez disso, ela encontrou seu próprio lugar em nossa pequena família.
Um dia, ouvi papai falando com ela ao telefone. Acho que é hora, Viviane. Você se mudaria para morar conosco? Viviane se mudou uma semana depois. Ela não tentou ser minha mãe, mas se tornou algo igualmente importante, uma amiga. Ela me ajudava com o dever de casa, trançava meu cabelo muito melhor do que papai jamais conseguiu e sempre se certificava de que houvesse uma luz noturna no meu quarto. Com o passar dos anos, outras coisas também mudaram. A empresa do papai se tornou bem-sucedida e de repente nos mudamos para uma nova casa grande em um bairro elegante. Eu ganhei meu próprio quarto, com um closet e uma vista para a piscina do quintal. Mas algumas coisas não mudaram. Eu ainda dormia com a luz noturna. Eu ainda me preocupava sempre que papai ia em uma viagem de negócios. E, às vezes, tarde da noite, eu o via olhando fotos antigas da mamãe. Meu 11º aniversário começou assim como qualquer outro dia. Eu acordaria com o cheiro de panquecas, o mimo especial de aniversário de Viviane para mim. Papai estava em casa e planejávamos uma pequena festa mais tarde. Tudo parecia perfeito. Então a campainha tocou. Quando entrei na sala de estar, congelei. Lá, parecendo mais velha, mas inconfundível, estava minha mãe. Ao lado dela, uma garotinha de cerca de 6 anos segurava um ursinho de pelúcia e olhava ao redor com os olhos arregalados. Zilda, papai disse, com a voz tensa. O que você está fazendo aqui? Mamãe respirou fundo. Zélia, sinto muito por tudo. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, mas ela gesticulou para a garotinha. Esta é Lola. Ela é sua filha, completou ela. A sala ficou em silêncio. Eu senti como se não pudesse respirar. O rosto do papai mostrava uma mistura de emoções, choque, raiva, descrença e então algo mais. Minha filha, ele repetiu. Mamãe assentiu. Eu estava grávida quando saí. Não sabia então, eu juro, Zélia. Cometi muitos erros. Não estou pedindo que me perdoe, mas Lola, ela merece conhecer o pai. Eu observei enquanto papai se ajoelhava para ficar à altura da garotinha. Oi, Lola, ele disse suavemente. Eu sou seu pai. Lola olhou para ele timidamente. Oi, ela sussurrou. Enquanto papai conversava com Lola, notei Viviane parada na porta, com o rosto pálido. Ela se virou e saiu rapidamente. Eu queria segui-la, mas me senti presa, incapaz de me mover. As horas seguintes foram um borrão, com muitas conversas de adultos que eu não deveria ouvir, vozes alteradas e lágrimas. Eu me escondi no meu quarto, abraçando meus joelhos ao peito, tentando entender tudo aquilo. Mais tarde naquela noite, papai veio falar comigo. Cassandra, ele disse, sentando-se na beirada da minha cama. Sei que é muita coisa para assimilar. Sua mãe, ela cometeu grandes erros, mas Lola, ela é inocente em tudo isso. Ela é sua irmã. Decidi dar outra chance à sua mãe, pelo bem de Lola. No dia seguinte, observei pela janela enquanto Viviane empacotava o carro. Ela olhou para cima e me viu olhando, com lágrimas nos olhos. Ela acenou em despedida. Eu acenei de volta, sentindo como se uma parte de mim estivesse indo embora com ela. Mamãe e Lola se mudaram no mesmo dia. Lola ficou no quarto de hóspedes e mamãe voltou para o quarto do papai. Parecia errado, como se ela estivesse apagando os últimos 6 anos, como se nunca tivessem acontecido. Os anos que se seguiram foram complicados. Mamãe estava de volta, mas não era a reunião de família feliz que eu esperava quando era mais jovem. Talvez eu tivesse sonhado em ter uma relação próxima com minha mãe, mas isso nunca realmente aconteceu. Ela adorava Lola, dando-lhe toda a atenção e amor, mas comigo sempre havia uma distância, um sentimento de estranheza que nunca foi embora. Lola era apenas uma criança. Ela não pediu para fazer parte dessa situação complicada. Eu tentei não me ressentir, mas era difícil, especialmente quando via como ela se encaixava facilmente na vida da mamãe e do papai, de uma maneira que eu nunca parecia conseguir. Quando fiz 19 anos, estava mais do que pronta para sair de casa e ir para a faculdade.
Decidi estudar zoologia porque os animais sempre foram mais fáceis de entender do que as pessoas. Eles não julgavam, não tinham emoções complicadas e não vinham com histórias familiares confusas, eles simplesmente eram. O dia em que saí para a faculdade foi agridoce. Papai me abraçou apertado, com os olhos marejados. Estou tão orgulhoso de você, Cassandra, ele disse. Você vai fazer coisas incríveis. Mamãe me deu um tapinha desajeitado no ombro e disse, boa sorte, mas o sorriso dela não chegou aos olhos. Lola, agora com 14 anos, revirou os olhos e murmurou, finalmente, vou ter meu próprio quarto. Fingi não ouvir e me concentrei no abraço caloroso do papai. A faculdade foi um alívio. Pela primeira vez, eu estava longe da tensão em casa e da constante lembrança da minha complicada situação familiar. Me dediquei aos estudos, encontrando paz no mundo dos animais e da natureza. Mas, embora eu fosse bem na escola, tinha dificuldades sociais. Anos de me sentir uma estranha na minha própria família deixaram marcas. Eu era quieta, reservada e sempre com medo de me aproximar demais das pessoas. E se elas me deixassem, como minha mãe fez? E se me substituíssem, como Lola parecia ter feito? Em vez disso, encontrei conforto no pequeno zoológico do campus, onde eu fazia trabalho voluntário nas horas vagas, cuidando dos animais. Havia uma lhama velha e rabugenta chamada Zélia, que se tornou minha favorita. Ela não gostava da maioria das pessoas, mas parecia me tolerar. Os anos na faculdade passaram rapidamente, e antes que eu percebesse, eu estava me formando. Enquanto eu estava lá, com meu capelo e beca, diploma em mãos, eu examinei a multidão. Papai estava lá, irradiando orgulho. Mamãe e Lola também estavam, batendo palmas educadamente. Parabéns, Cassandra, disse mamãe rigidamente. Seu pai e eu temos conversado e, bem, achamos que está na hora de você começar a procurar seu próprio lugar, sabe, espalhar suas asas. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para papai, esperando que ele discordasse de mamãe, mas ele apenas desviou o olhar, com seu rosto cheio de dor. Claro, eu vou começar a procurar imediatamente, eu disse, tentando manter a voz firme. Os dias após minha formatura foram tensos. Eu estava de volta à casa da minha infância, mas não me sentia bem-vinda ali. Papai fez o melhor para me fazer sentir confortável, mas mamãe e Lola deixaram claro que eu não era desejada lá. Cassandra, você já começou a procurar empregos? Mamãe perguntava durante o café da manhã, com um tom que tentava parecer doce. Você sabe que é importante começar cedo, Lola acrescentava com um sorriso sarcástico. E talvez você pudesse encontrar seu próprio lugar também. Está ficando meio apertado por aqui, elas completavam. As noites eram as mais difíceis. Eu ainda precisava do meu abajur noturno para dormir, algo que Lola não deixou de notar. Uma noite, enquanto eu me preparava para dormir, ela invadiu o meu quarto. Sério, ela zombou, apontando para o meu abajur. Você tem 23 anos e ainda precisa disso? Não é à toa que você não tem amigos. Senti minhas bochechas queimarem de vergonha. Me deixe em paz, Lola, murmurei, mas ela não tinha terminado. No dia seguinte, durante o jantar, ela trouxe o assunto novamente, desta vez na frente de todos. Ei, mamãe, papai, ela disse, sua voz pingando falsa preocupação. Vocês não acham que a Cassandra deveria ver um terapeuta ou algo assim? Quer dizer, ela é uma adulta que tem medo do escuro e não consegue fazer amigos. Isso não é normal, certo? Algo dentro de mim estalou. Anos de dor e raiva reprimidas explodiram. Você quer saber por que eu sou assim, Lola? Eu disse, com minha voz tremendo. É porque quando eu tinha 6 anos, minha mãe me deixou sozinha em uma casa escura e vazia por dias. Você tem ideia do que isso faz a uma criança? A mesa ficou em silêncio. Papai olhou para baixo, fixando o prato, com seu rosto cheio de culpa e dor. Os olhos de mamãe se arregalaram de choque e, rapidamente, se encheram de lágrimas. Como você ousa? Ela gritou. Como você pode ser tão cruel e vingativa?
Eu me esforcei tanto para corrigir meus erros, para sermos uma família novamente, e é assim que você me retribui? Enquanto mamãe continuava com seu discurso cheio de lágrimas e Lola sorria triunfante, eu percebi algo. Eu não podia mais viver ali. Aquela não era minha casa e aquelas pessoas, elas não eram minha família, não de verdade. A partir daquele dia, mergulhei de cabeça na busca por um emprego com uma nova determinação. Finalmente, uma pequena esperança surgiu. Eu tinha uma entrevista marcada em um pequeno centro de reabilitação de vida selvagem. Não era glamouroso, mas era um começo. Saí de casa naquela manhã com uma cautelosa sensação de otimismo, mas quando cheguei lá, encontrei uma nota rabiscada na porta. Entrevistas canceladas devido a circunstâncias imprevistas. Pedimos desculpas pelo transtorno. Decepcionada, voltei para casa mais cedo do que o esperado. Destranquei a porta da frente e ouvi vozes vindo da sala de estar, mamãe e Lola conversando profundamente. Eu estava prestes a avisá-las que estava em casa quando ouvi meu nome. Se a Cassandra não estivesse por aqui, Lola estava dizendo. Quero dizer, não é justo que ela receba o dinheiro do papai. Ela nem é realmente parte desta família. Eu sei, querida, mas temos que ser pacientes, mamãe respondeu em um tom calmante. Uma vez que ela se mude, será mais fácil convencer seu pai a mudar o testamento. Só precisamos continuar pressionando-a para sair. Senti como se um balde de água gelada tivesse sido derramado sobre mim. Elas não queriam apenas que eu saísse de casa, queriam que eu saísse da família completamente e também estavam de olho na minha herança. Sentei na minha cama, com minha mente correndo. O que eu deveria fazer? Deveria contar ao papai? Mas ele acreditaria em mim em vez de mamãe e Lola? Ele já tinha perdoado mamãe por nos deixar antes e ele as amava. Talvez ele ficasse do lado delas. Minha primeira sorte apareceu quando vi uma vaga de emprego para o zoológico. Eles precisavam de um zoologista para ajudar no programa de reabilitação de vida selvagem. Não era um trabalho sofisticado, mas era exatamente o que eu tinha sido treinada para fazer. Enviei minha candidatura imediatamente e, para minha surpresa e felicidade, fui chamada para uma entrevista. No dia da entrevista, eu estava parada em frente ao portão principal do zoológico, respirando fundo para acalmar meus nervos. A entrevista correu melhor do que eu poderia imaginar. O chefe dos zoologistas, Dr. Felipe, parecia impressionado com meu conhecimento e paixão. Você conseguiu o emprego, Cassandra, ela disse com um sorriso caloroso. Bem-vinda à equipe. Eu quase chorei de alívio. Finalmente, algo estava dando certo. Trabalhar no zoológico era tudo o que eu esperava e muito mais. Eu passava meus dias cuidando de animais selvagens feridos, educando os visitantes sobre conservação e até ajudando em projetos de pesquisa. À noite, eu voltava para meu pequeno apartamento, que consegui alugar com o dinheiro que economizei. Para combater a solidão, comecei a participar de fóruns online para amantes de animais e pessoas com interesses semelhantes. Foi aí que conheci Bruno. Ele era da mesma cidade, compartilhava meu amor pelos animais e tinha um grande senso de humor que me fazia rir mesmo nos dias mais difíceis. Começamos a conversar regularmente, compartilhando histórias sobre nosso dia e discutindo tudo, desde os últimos esforços de conservação até nossos livros favoritos. Um dia, Bruno sugeriu que trocássemos fotos. Com as mãos trêmulas, enviei uma foto recente minha no zoológico. Ele respondeu com uma foto dele. Ele tinha olhos gentis e um sorriso caloroso que fez meu coração saltar uma batida. Mas, por mais que eu gostasse das nossas conversas, a ideia de nos encontrarmos pessoalmente ou até mesmo admitir meus sentimentos crescentes me assustava. E se ele me rejeitasse depois de me conhecer de verdade? E se ele me deixasse, assim como minha mãe fez? Nesse período, comecei a conversar com Natália, uma garota que conheci em um fórum de apoio para pessoas com traumas de infância. Ela entendia meus medos de uma forma que ninguém mais conseguia. Sabe o que me ajuda? Natália escreveu um dia.
Eu escrevo e-mails para as pessoas com quem não consigo conversar na vida real, desabafo tudo o que estou sentindo, todas as coisas que gostaria de dizer, mas não envio. Eu apenas salvo como rascunhos. É realmente terapêutico, completou ela. Seguindo o conselho de Natália, comecei a escrever e-mails para meu pai. Neles, eu contava tudo, como ouvia a conversa de mamãe e Lola, como me doía o fato de que ele não parecia mais me notar e como eu me sentia uma estranha na minha própria família. Também comecei a escrever para Bruno. Nesses e-mails, eu me permitia ser vulnerável de uma maneira que não conseguia ser nas nossas conversas. Bruno, escrevi, acho que estou me apaixonando por você, mas estou com medo. Tenho medo de deixar alguém se aproximar de mim. Tenho medo de ser machucada novamente. Esses e-mails também permaneciam não enviados, meus sentimentos guardados com segurança na pasta de rascunhos. Papai ligava ocasionalmente, com sua voz uma mistura de preocupação e confusão. Cassandra querida, ele dizia, por que você não vem jantar conosco neste fim de semana? Sentimos sua falta. Cada vez eu inventava uma desculpa. Então, numa tarde de quinta-feira, eu estava no shopping comprando alguns itens essenciais quando ouvi uma voz familiar chamar meu nome. Cassandra, é você. Virei-me e lá estava ela, Viviane, minha ex-madrasta. Ela parecia mais velha, mas seus olhos gentis eram os mesmos. Antes que eu percebesse, estávamos nos abraçando, anos de separação se dissolvendo em um instante. Foi quando percebi um garoto ao lado dela, olhando para nós com curiosidade. Este é meu sobrinho, Kaique, Viviane explicou, bagunçando carinhosamente o cabelo do garoto. Estou criando ele agora, Viviane explicou. Minha irmã faleceu no ano passado. Durante um café, Viviane me contou sobre sua vida depois que ela e papai se separaram. Ela tinha estado sozinha até a morte de sua irmã, que deixou Kaique sob seus cuidados. Depois disso, começamos a nos encontrar regularmente, às vezes só nós duas, outras vezes com Kaique. Um dia, Viviane me ligou urgentemente e pediu para eu cuidar de Kaique naquela noite. Ele chegou ao meu apartamento com uma mochila a tiracolo. Enquanto eu preparava o jantar na minha pequena cozinha, eu podia ouvi-lo teclando no meu laptop na sala de estar. Eu disse a ele que podia jogar depois que terminasse o dever de casa. Quando saí da cozinha com 2 pratos de espaguete, encontrei Kaique com uma expressão culpada, o rosto pálido. Cassandra, ele disse, com a voz trêmula. Eu fiz algo ruim. Fiquei curioso e vi esses e-mails na sua pasta de rascunhos, e eu os enviei. Todos eles. Sinto muito. O mundo pareceu girar ao meu redor. Aqueles e-mails, meus pensamentos privados, meus sentimentos mais profundos, haviam sido enviados ao mundo. Para o papai, para Bruno. Eu senti como se não conseguisse respirar. Naquela noite, depois que Kaique foi embora, fiquei deitada na cama, com minha mente correndo. O que papai pensaria? E Bruno? Oh Deus, Bruno! Meu telefone fez um som de notificação. Era uma mensagem de Bruno, mas eu não conseguia me obrigar a lê-la. E se ele estivesse enojado com meus sentimentos? E se ele nunca mais quisesse falar comigo? Mal consegui dormir naquela noite, virando de um lado para o outro, imaginando todos os piores cenários. Alguns dias depois, meu telefone tocou. Era papai. Cassandra, ele disse, com sua voz séria. Precisamos conversar. Você pode me encontrar no café perto da sua antiga escola? Meu coração disparou enquanto eu me sentava diante de papai no pequeno café. Ele parecia cansado, seu rosto mostrava linhas que eu não havia notado antes. Eu recebi seus e-mails, ele disse calmamente. Cassandra, eu não fazia ideia de que você estava se sentindo assim sobre sua mãe, sobre Lola, sobre tudo. Eu não conseguia olhar em seus olhos, sentindo uma mistura de vergonha e medo dentro de mim. Cassandra, olhe para mim, papai disse, com sua voz gentil, mas firme. Eu levantei o olhar, surpresa ao ver lágrimas em seus olhos. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Sinto muito por ter feito você se sentir como se não fosse importante para mim.
Essa nunca, jamais foi minha intenção. Conversamos por horas, realmente conversamos de uma maneira que não fazíamos há anos. Falamos sobre o retorno da mamãe, sobre Lola e sobre como eu me senti deixada de lado e esquecida. Papai ouviu, realmente ouviu, ocasionalmente enxugando uma lágrima. Finalmente, ele se levantou. Eu preciso de um tempo para processar tudo isso. Mas Cassandra, nós vamos resolver isso. Eu e você, ele disse. Enquanto o via se afastar, senti uma mistura de alívio e nervosismo. O que iria acontecer agora? Mas eu não tive muito tempo para pensar nisso, porque meu telefone tocou novamente. Era Bruno. Olá, ele disse, com sua voz calorosa, mas um pouco nervosa. Eu recebi seu e-mail e sinto o mesmo. Estive com medo de dizer isso, mas realmente gosto de você. Você gostaria de se encontrar para tomar um café? Meu coração disparou. Sim, eu adoraria, eu disse, surpresa com a firmeza da minha voz. No dia seguinte, encontrei Bruno em uma pequena cafeteria. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, com um sorriso gentil que me deixou à vontade imediatamente. Conversamos por horas sobre nossos medos, sonhos e passados. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente vista e compreendida. À medida que as folhas de outono começavam a cair, meu telefone tocou uma manhã fria. Era papai. Cassandra, ele disse, com sua voz calorosa, mas com algo sério por baixo. Gostaria que você viesse ao jantar de ação de graças. É importante para mim que você esteja lá. Algo no tom dele me fez concordar. O dia de ação de graças chegou e eu estava na soleira da porta da minha casa de infância, com meu coração acelerado. Bruno havia se oferecido para vir comigo para me dar apoio, mas senti que isso era algo que precisava enfrentar sozinha. Mamãe abriu a porta, seu sorriso não alcançando completamente seus olhos. Cassandra, que bom que você veio. Lola, deitada no sofá, mal olhou para cima do seu celular. Ah, você veio. Papai saiu da cozinha e me abraçou calorosamente. Estou feliz que você está aqui, querida, ele sussurrou. Enquanto nos sentávamos para o jantar, a tensão era palpável. Mamãe e Lola trocavam olhares, com seus sorrisos forçados e falsos, mas papai parecia incomumente calmo. Justo quando mamãe começou a servir o peru, papai pigarreou. Antes de começarmos, há algo que precisamos discutir. Ele se inclinou ao lado de sua cadeira e puxou uma pasta grossa. Papai começou a espalhar documentos na mesa. Zilda, Lola, ele disse. Eu sabia há algum tempo que algo não estava certo, então fiz uma investigação. Ele ergueu um extrato bancário. Primeiro, descobri retiradas regulares de nossas contas que eu não fiz. Quantias substanciais, na verdade. O rosto de mamãe ficou pálido e Lola subitamente encontrou seu prato muito interessante. Papai continuou, puxando outro documento. Também contratei um investigador particular, Zilda. Ele forneceu provas fotográficas de seus encontros com um certo cavalheiro no hotel no centro. Mamãe engasgou, levando a mão à boca. Espera, eu posso explicar. Mas papai não havia terminado. Ele puxou um último documento, com sua mão tremendo ligeiramente. Eu fiz um teste de DNA, papai disse calmamente. Lola não é minha filha biológica. A sala ficou em silêncio. O celular de Lola caiu de suas mãos e bateu no chão. Mamãe parecia prestes a desmaiar. Já conversei com meu advogado, papai continuou. Zilda, estou pedindo o divórcio e, infelizmente, vou ter que pedir para você e Lola deixarem esta casa. Mamãe encontrou sua voz, com a raiva substituindo o choque. Você não pode fazer isso. Vou tirar tudo o que você tem. A expressão de papai endureceu. Na verdade, Zilda, você não vai. Se você tentar reivindicar qualquer propriedade, eu contraprocessarei e exigirei o reembolso de todo o dinheiro que você tirou, além do que gastei criando Lola. Meu advogado me garante que tenho um caso muito forte. Lágrimas escorriam pelo rosto de mamãe enquanto ela percebia a seriedade da situação.
Lola ficou sentada em silêncio atordoada, com seu mundo desmoronando ao seu redor. Nos dias que se seguiram, mamãe e Lola se mudaram, e papai e eu começamos a reconstruir nosso relacionamento, mais forte do que nunca. Começamos a ter jantares semanais, longas conversas e até começamos a planejar uma viagem de carro, pai e filha. Um dia, durante um café, papai trouxe hesitante o nome de Viviane. Tenho pensado muito sobre o passado, ele disse. Sobre os erros que cometi. Entrei em contato com Viviane para pedir desculpas. Temos nos encontrado para tomar café e conversar. Eu sorri, genuinamente feliz por ele. Isso é maravilhoso, papai. Viviane é uma mulher incrível. Quanto a mim, as coisas com Bruno estavam indo melhor do que eu jamais poderia imaginar. Ele era paciente, gentil e entendia meus medos e inseguranças. Com seu apoio, eu até estava começando a trabalhar em minhas questões na terapia. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!